حمدا لمن هداني لسنة العدنان محمد المختار وسيد الأطهار فهذه أرجوزة لطيفة وجيزة. República do Panamá. A República do Panamá está localizada na América Central, que é um estreito entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico. Faz fronteira ao norte com a Costa Rica e ao sul com a República da Colômbia. O Canal do Panamá divide o país em duas partes, e uma área do canal ainda está sob a soberania dos Estados Unidos, enquanto o Panamá ainda afirma recuperar a sua soberania sobre eles. Antes do ano 1320, ano da Égera, ou 1903 d.C., o Panamá era afiliado à Colômbia, mas dela se separou a mando dos Estados Unidos após não conseguir chegar a um acordo com a Colômbia para a construção de um canal entre o Mar do Caribe e o Oceano Pacífico. O Panamá obteve reconhecimento dos Estados Unidos imediatamente após a sua secessão e assinou com ele um tratado segundo o qual os americanos obtiveram a soberania sobre a zona do canal em troca de garantir a independência do Panamá. Quanto à sua composição demográfica, 12% da população tem origem europeia, com a sua maioria sendo espanhola, enquanto 15% deles são de origem africana e o restante são de origem local e diversa, e há alguns árabes, a maioria dos quais são cristãos. A população é 90% católica e o restante é protestante, mas a religiosidade é formal, o que torna o país um campo adequado para a pregação do Islã. História do Islã no Panamá. Algumas estatísticas estimam que o número de muçulmanos no Panamá esteja entre 380 a 500 mil pessoas, sabendo que esse número está a aumentar, especialmente com a imigração e a facilidade de comunicação com os muçulmanos em outros países, além da conversão de alguns residentes ao Islã, porque sofrem de um vazio espiritual que nunca foi conhecido, e só o Islã preenche. A primeira presença do Islã no Panamá foi registrada no século X, ano da Égera, ou século XVI d.C., quando vários muçulmanos andaluzes e alguns muçulmanos do Levante imigraram para lá. E muitos muçulmanos chegaram a bordo de navios espanhóis, quando os espanhóis planejavam escavar o Canal do Panamá, no ano 1292, ano de Égera, ou 1881 d.C., sucesso na escavação do Canal de Suez no Egito. 500 muçulmanos chineses também chegaram ao Panamá no ano de 1326, ano da Égera, ou 1908 d.C., mas esta onda desapareceu com o tempo e os muçulmanos chineses espalharam-se por todo o continente. Relatos históricos indicam que os primeiros muçulmanos a emigrar para o Panamá foram trabalhadores de Bengala trazidos para cavar o canal, mas a sua prática religiosa era fraca e eram poucos, e a sua influência desapareceu depois que se casaram com mulheres panamenhas. Gerações foram perdidas e perderam sua identidade após a morte de seus pais. O Panamá testemunhou uma notável atividade cadiane no início da década de 30, mas esta rapidamente enfraqueceu e vários deles regressaram ao Islã. No ano de 1357, ano da Égera, ou 1938 d.C., o governo panamenho, sob a influência da Igreja Católica, emitiu uma lei proibindo a imigração para o país de africanos que não falavam a língua espanhola, da raça amarela, de indígenas, turcos, árabes e marroquinos. A história do Panamá menciona o nome de Suleiman Pico, que estabeleceu a primeira base de imigrantes muçulmanos no Panamá, onde chegou no ano de 1346, ano da Égera, ou 1928 d.C., e naturalizou sua nacionalidade.
Ele conseguiu construir uma enorme fortuna para si e permaneceu preservando os rituais do Islã entre seus filhos e familiares. Depois ele trouxe seus parentes. Ele era indiano. No ano de 1384, o ano da Égira, ou 1965 d.C., o número de imigrantes muçulmanos, incluindo aqueles de origem indiana, aumentou. E os Qadianes iniciaram a sua atividade no país, estabelecendo sua primeira associação no ano de 1348, ano da Égira, ou 1930 d.C., que levava o nome de Islão. E os muçulmanos aceitaram-na enquanto ignoravam a sua realidade. Por sua vez, os indianos muçulmanos fundaram a Sociedade Islâmica Indo-Paquistanesa no ano 1366 Égira ou 1947 d.C. e tornou-se um refúgio para os muçulmanos que se mudaram da Sociedade Qadiani para a Sociedade Islâmica, até que no final ninguém permaneceu nela. E o último membro dessa sociedade morreu em 1391, ano de Égira, ou 1971 d.C., após recomendar que todas as suas propriedades fossem transferidas para a Sociedade Muçulmana Indo-Paquistanesa, incluindo as terras do templo. Mas no final dos anos 60, a Sociedade Islâmica se desintegrou devido às disputas familiares. Um estudioso indiano veio no verão de 1393, Égira, ou 1973 d.C., reformou a sociedade novamente e mudou seu nome para o nome da Sociedade Islâmica do Panamá. Ela incluía uma mesquita, uma escola para educação de crianças e um cemitério para muçulmanos. Apenas aqueles que são muçulmanos são enterrados em seu solo. Os problemas mais proeminentes dos muçulmanos no Panamá são a falta de escolas islâmicas durante as gerações e a sua educação em escolas não religiosas, apagando a sua identidade ao longo do tempo. É importante notar que desde a Revolução de 1390, Égira, ou 1970 d.C., o país tem sido controlado por um governo que simpatizava com os muçulmanos. Por isso, o nome do então presidente da República Omar e o nome do ministro da Saúde, Ibrahim, eles não tinham nada a ver com arabismo ou islã, mas sim amor no nome. Enquanto os judeus dominam grande parte da economia e da imprensa panamenha. Apesar da extinção dos Qadianes, os Bahá'ís tomaram o seu lugar e tornaram-se ativos nos subúrbios da capital. As origens dos muçulmanos no Panamá remontam à Índia, Paquistão, China, África e origens árabes, além de vários nativos americanos do Panamá. Com o aumento do número de muçulmanos no Panamá nos últimos anos e o aumento da percentagem de novos convertidos ao Islã, o movimento islâmico testemunhou uma melhor organização com o estabelecimento de mesquitas e escolas islâmicas. Essa atividade foi apoiada por muçulmanos na Venezuela e em Trinidade, proporcionando-lhes a assistência necessária e fornecendo-lhes traduções dos significados do Alcorão Sagrado em espanhol e de livros religiosos nessa língua. Entre as grandes mesquitas mais importantes do Panamá estão a Grande Mesquita da capital, afiliada ao Centro Cultural Islâmico do Panamá, bem como o Centro Cultural Islâmico da Sociedade de Colón, e a Mesquita de Suleiman Pico, que é a mesquita mais antiga no Panamá, estabelecida por Suleiman Pico e outros centros islâmicos. Os ocupantes europeus trouxeram para o Panamá vários africanos muçulmanos como escravos, entre os quais havia pessoas instruídas e revolucionárias que se ressentiam da escravatura. Em um dos grupos que chegaram ao Panamá, no ano 959 Égira, ou 1552 d.C., havia escravos muçulmanos da tribo Mandinka que se distinguiam por sua forte inteligência e esperteza, especialmente o Baz dessa tribo. Eles eram educados e bons em ler e escrever, por isso levaram consigo sua cultura
e conhecimentos científicos para o Panamá, após escaparem do navio que naufragou no Oceano Atlântico, adjacente à costa do país, para onde Carr fugiu. 500 deles se estabeleceram no Panamá, aproveitando a oportunidade para escapar do afogamento. Eles escolheram um príncipe chamado Piano para liderá-los, que estabeleceu resistência contra os invasores espanhóis. Sua força aumentou e seu número chegou a 1.500 pessoas. Eles se distinguiam por sua adesão aos ensinamentos do Islã e histórias de heroísmo eram citadas sobre eles em sua firmeza na religião e no alto sacrifício. Muitos deles foram martirizados nas resistências aos invasores espanhóis e Piano e seus companheiros ficaram estacionados em San Miguel, Xipo, Bacora e San Blas. E nas áreas paralelas ao atual rio Piano, que recebeu o nome deste líder muçulmano. Ele estabeleceu mesquitas e um modo de vida islâmico na região. Era um mini emirado islâmico no Panamá. Depois de incapacitarem o inimigo, os espanhóis recorreram covardemente às negociações. Na verdade, vários tratados foram concluídos entre o príncipe Piano e o governador espanhol do Panamá. E embora o primeiro cumprisse os seus tratados, os espanhóis sempre foram traiçoeiros. A história do príncipe Piano terminou de forma trágica, depois dele ter respondido ao convite do governador espanhol, juntamente com 40 dos seus seguidores, para uma festa, onde todos foram envenenados. Apenas Piano e 7 dos seus companheiros sobreviveram, mas ele sobreviveu ao envenenamento e não escapou do cativeiro. Foi transferido para o Peru e depois para a Espanha, onde morreu. Após a morte de Piano, os espanhóis lançaram uma guerra de extermínio contra os muçulmanos africanos, eliminando-os.